Bem-vindos a mais um programa Joana Sincera. Hoje eu tive a honra de ter de novo a colega a doutora Patrícia Fabrini, dermatologista e tricologista. Falamos muito de skincare, mas pouco de hair care. Patrícia, obrigada. Me fala o que é o hair care. Bom, então do mesmo jeito, é um novo conceito, do mesmo jeito que a gente precisa da nossa rotina de skincare, com cuidados com a pele, com a higienização da pele, com a hidratação, com o uso de óleos na pele para evitar a perda de água, vamos pensar que couro cabeludo também é pele. Então, eu também preciso de um cuidado maior com o couro cabeludo. E com isso eu vou estar tanto cuidando melhor dos meus fios, quanto evitando doenças do couro cabeludo. Por exemplo, qual é a questão das máscaras? Existem vários tipos de máscara para cabelo. Isso. Quais são e quando usar? Então, assim, a gente sabe que existem máscaras reparadoras ou reconstrutoras de hidratação e de nutrição. O que cada uma dessas entrega para o cabelo? Bom, então uma máscara reconstrutora, ela vai entregar proteína para o cabelo. Qual que é o cabelo que precisa dessa máscara reconstrutora? Um cabelo, por exemplo, que sofre a ação das luzes. O que são as luzes? Quando a gente quer clarear um pouco o cabelo, ou quer uma mecha, né, assim, na moldura do rosto, para dar um brilho, o que você vai fazer? Você vai no salão, ele vai usar o creme revelador, então ele vai abrir a cutícula do seu couro cabeludo, porque na camada média eu tenho o pigmento. Só que no mesmo lugar que eu tenho o pigmento, eu tenho a proteína. O cabelo é uma estrutura proteica, é uma sequência de aminoácidos. E na hora que eu vou lamber esse pigmento, eu também vou lamber a proteína. Então, se uma mulher usa faz luzes e a mudança da cor é discreta, eu vou tirar um pouquinho dessa proteína. Se essa mulher quer ficar platinada, eu vou tirar muito dessa proteína e posso até chegar a uma quebra química, né? A um corte químico desse cabelo. Então, como que eu vou cuidar desse cabelo? Com máscaras restauradoras. Por quê? Porque elas têm proteínas. Com qual frequência que eu vou usar uma máscara restauradora? Uma vez por mês, só. Porque se você usa todo mês, do tipo, vou comprar um produto só, então, nós vamos falar de tudo. Se você usa só uma vez por mês, ou você usa várias vezes, na verdade, o que vai acontecer? O seu cabelo vai ficar duro, porque você coloca proteína demais. Pesado. Entende? Ele fica sem movimento. Sim. Por outro lado, você precisa da nutrição, da máscara nutritiva, então você vai usar óleo para o cabelo e você precisa da hidratação. O seu cabelo tem óleo e tem água, então você precisa da máscara de nutrição para colocar óleo no cabelo e de hidratação. Essa sim, a gente tem que usar uma vez por semana. E aí como que a gente vai usar? A gente vai lavar o couro cabeludo com o shampoo. A gente vai aplicar a máscara, que vai abrir a cutícula e colocar substâncias ali que vão hidratar, nutrir ou restaurar o cabelo. E depois daquele tempo, a gente vai usar o condicionador. Para quê? Para fechar essa cutícula. Então a máscara abre a cutícula e colocar substâncias ali. Lembra que a moda antiga a gente colocava a touca térmica para aumentar o calor e aumentar a penetração. Hoje a gente tem substâncias à base de nanotecnologia. Tudo é pequenininho, tudo penetra. Então eu uso a máscara para colocar a substância, depois eu enxago, mas eu tenho que usar o condicionador para fechar a cutícula. E a cutícula fechada é que vai dar o brilho do seu cabelo. Então o cabelo brilhoso é cabelo com cutícula fechada. Exatamente. Entendi. E é isso que a gente tem que entender. Então, o que vai beneficiar o nosso cabelo? Às vezes a gente tem um cabelo, então, é diferente de acordo com cada etnia, o seu cabelo e o meu. Um cabelo anelado, ele também perde muito dessa oleosidade, dessa nutrição. Perde. Por quê? Porque essa oleosidade que sai daqui, né, do couro cabeludo, não chega aqui. Olha o trabalho que ele tem para chegar no meu, olha a facilidade que ele tem para chegar no da doutora Joana. Então, uma coisa é um cabelo liso, e aí isso vai depender de cada etnia, e aí no meu caso, uma outra sugestão, usar o óleo, porque ele vai fechar essa cutícula, ele vai evitar a perda de água, e a cutícula fechada é que vai permitir que a luz chegue e reflita e dê o brilho para o cabelo. Óleo é bom. E também a pergunta mais comum do meu dia a dia na consulta de tricologia: quantas vezes por semana tem que lavar o cabelo? Depende do cabelo.
Então, assim, um cabelo, vamos dizer o de nós duas, né? Um cabelo que você tem um couro cabeludo mais oleoso, você vai precisar lavar com mais frequência. Um cabelo que é mais anelado, que resseca mais, você pode lavar dia sim, dia não, porque não vai interferir. Porque você precisa de um tempo dessa oleosidade chegar até o cabelo. Mas eu preciso lavar todo dia, porque eu faço ginástica todo dia, eu malho todo dia e eu transpiro e eu não aguento ficar sem lavar. Qual que é a dica? Quando você entrar no chuveiro, passa o condicionador no cabelo, antes de lavar o couro cabeludo. Lembra que quando a gente falou da rotina hair care, eu estou falando também do couro cabeludo. Fica a dica, hein? Ó. Então, é assim, você vai lavar o seu couro cabeludo com o shampoo. Você não toma banho sem agredir a pele e limpa a sua pele, né, de tudo que depositou para você poder usar um hidratante e ele penetrar. É o mesmo raciocínio, eu tenho pele no couro cabeludo. Então eu vou lavar o meu couro cabeludo sem agredir. Se eu lavo com muita frequência, eu posso usar ali um shampoo low poo. Então, na verdade, o que vai ressecar o nosso cabelo é aquele tanto de espuma que a gente faz. Se eu uso um shampoo com menos espuma, eu vou agredir menos o meu cabelo. E se eu lavo um cabelo anelado com mais frequência, eu posso usar o condicionador no cabelo e depois lavar o meu couro cabeludo. Quando esse shampoo escorre pelo cabelo, o condicionador que eu falei com vocês que fecha a cutícula, o shampoo vai passar bem por ele e não vai agredir o seu cabelo. Então a gente precisa lançar a mão desses artifícios para que a gente tenha um cabelo saudável. Isso é importantíssimo. É de extrema, digamos, agora, realmente importância saber que o condicionador pode ser usado para proteger o cabelo. Pode ser usado para proteger o cabelo. Para proteger a cutícula. Sim. E para proteção térmica. Usar secador, usar chapinha, usar babyliss. Bom, então assim, você pode usar um secador no seu cabelo? Com uma certa distância e mais frio, sim. Porque senão aquele calor também vai abrir a cutícula. E quando ele abre a cutícula, ele tira a água que está dentro do cabelo. Ele tira o óleo que está protegendo o cabelo. Então um secador mais frio, você pode até usar numa época de frio, para tirar um pouco da umidade do seu cabelo. Agora, uma pranchinha, um babyliss, ele leva o cabelo, a haste, a uma temperatura de 230 graus. A partir de 50 graus, eu já abri completamente a sua cutícula. Se você toma um banho muito quente, aquela água quente já está tirando toda a proteína do seu cabelo, porque você consegue abrir aquela cutícula. Então a gente tem que controlar até mesmo a água do banheiro. Que dirá a chapinha e o babyliss. É engraçado porque eu atendo muitos estrangeiros. Sim. Principalmente brasileiras. Os homens nem não vêm tanto com essa queixa, mas as mulheres vêm dizendo que desde que mudaram para Portugal, o cabelo começou a cair. É a água. Aí eu penso, será a água ou a temperatura da água? Porque no Brasil, como é um país mais quente, não se toma banho tão quente. Sim. Aqui em Portugal, as casas são mais frias. Os banheiros são frios, são gelados, a maioria deles não tem aquecimento. Então, para compensar esse frio, você aquece o seu banho. Aquece. Mas aí faz sentido, porque vamos pensar juntas, não é só a agressão do calor com relação à haste do cabelo, que vai ressecar o nosso cabelo e vai deixá-lo sem brilho. É também com relação ao couro cabeludo. Se você queima o seu couro cabeludo, se aquela temperatura está acima do que a sua pele tolera, você vai agredir todas as camadas ali das células. E quando você agride a sua pele, você às vezes tem um efeito rebote de uma pele mais oleosa, de um couro cabeludo mais oleoso. Essa inflamação, quando a gente pensa na sustentação do fio, toda vez que você tem uma inflamação, você pode ter uma soltura maior. Por isso que a gente fala também, não usa condicionador no couro cabeludo. Usa o condicionador na haste. O condicionador é para haste. Aí, às vezes, os homens querem ser práticos, eles aplicam ali rápido, enxagam um pouco, e isso vai interferir. Toda vez que você aumenta a oleosidade do couro cabeludo, a gente sabe que tem uma microbiota. A gente tem bichinhos do bem e do mal que vivem na pele da gente. E é sempre um equilíbrio entre eles. Se você não controla essa microbiota, você vai ter uma inflamação maior e pode ter essa queda. Então, as pacientes, né, quando você orienta elas, faz sentido. Está um pouco justificada. E os homens? A questão do condicionador, né? Se o cabelo for muito curto... Aí você tem que passar
assim no cabelo. E não, né, como de uma forma prática, que você está ali pensando no compromisso que você tem no dia e vai passar o condicionador no cabelo, no couro cabeludo. Isso é ruim. Isso muda a microbiota do couro cabeludo e pode fazer seu cabelo cair. E shampoo para homem e para mulher? Existem alguns shampoos sim, e até mesmo se a gente for pensar assim, os homens muitas vezes eles vão ter um incômodo de um afinamento dos fios, de uma alopecia androgenética que acontece também nas mulheres, a calvície masculina e feminina. Pensando nos shampoos, então existem algumas linhas para homens que que tem na formulação, por exemplo, o ácido hialurônico, que é uma substância que puxa água. Então a sensação que você tem é que o seu fio está mais preenchido, ele está mais grosso, no bom sentido. Acumulou água. Exatamente. Então, ele é bem-vindo para os homens, ele é bem-vindo para as mulheres que se queixam de calvície feminina. Por outro lado, você tem shampoos que vão ativar ali a vascularização do couro cabeludo, fazendo correr mais sangue e nutrir esse cabelo, que também podem ser bem-vindos. Interessante. Né? Uma vez um colega dermatologista falou que aqueles sprays para tingir temporariamente o couro cabeludo, para disfarçar a calvície, piora a queda. Tudo que é químico pode interferir, sim. Então, você pensa que o cabelinho, na verdade, ele está saindo, né, como se fosse de um poro, ele sai por um buraquinho. Tudo que você obstruir aqui vai aumentar essa inflamação aqui, né? Tudo tem que correr ali de uma forma saudável. Se você aumenta essa inflamação, você contribui para a queda. Então faz sentido. É a mesma coisa do shampoo a seco, né? Sim. O shampoo a seco, às vezes é uma assim... Parece milagre. Mas o que ele vai causar? É como se fosse um talco, então você está com uma oleosidade aumentada ali, porque você não lavou o cabelo com tanta frequência, vamos dizer pele, né? Sim. Couro cabeludo. E aí você tem a glândula sebácea ali dentro, então o seu couro cabeludo pode ficar mais oleoso. Independente do cabelo, o couro cabeludo pode ficar mais oleoso. Aí você vai usar ali o shampoo... a seco, né? Você vai usar um shampoo a seco. E o que vai acontecer? Ele vai, de certa forma, aquele talco vai depositar. E aí você vai aumentar essa seborréia, e aí você vai querer usar mais, e isso também pode contribuir para uma queda de cabelo. Então, muito cuidado com os cosméticos para o couro cabeludo. Sim. E voltando um pouquinho, agora que você tinha falado sobre o secador, e deixar o cabelo secar naturalmente. É bem-vindo. Eu acho que aqui na Europa as pessoas às vezes vão ter dificuldade, né, na época de frio, pelo frio e tal. Sim. Então aí nesse caso você pode usar o secador. Mas o secador não é obrigatório. Não é obrigatório. Gente, secador. Mas não são todas as suas pacientes que têm um cabelo lindo como o seu, né? Então a gente tem que pensar nisso, assim, né? Como a gente pode beneficiar. Que existe quase como obrigatório. Não, você não usa secador? Não. Seu cabelo é... Eu posso me chamar de preguiçosa. Eu não, podem me chamar de preguiçosa, como fala, mas eu me incomodo com barulho, com o som do secador. Entendo. Aqueles. Comprei uma vez até aquele Dyson. Me incomodou igual, vendi. Mas é o que eu falei, então são todas nós que temos esse cabelo maravilhoso como o seu. Sim. Então, às vezes, a gente tem que lançar a mão disso, mas a gente tem que ter o bom senso, porque realmente altas temperaturas vão danificar o fio. Sim. Não tem jeito. Isso é muito importante porque é do seu conhecimento e da sua experiência. Porque eu não me lembro em momento algum na faculdade, residência médica, pós-graduação, nenhum curso ter ouvido falar disso. E as pessoas têm dúvida disso, né? Tem, todas, inclusive os próprios colegas, imagina. Isso é rico, porque quando a gente sabe usar os produtos, né, que vão nos beneficiar, você tem uma qualidade melhor do cabelo. Isso exige um cuidado maior, exige. Mas é porque o cabelo pede isso. Então é o que eu falei, é muito com relação à etnia, né? Então a gente vê o seu cabelo, a gente vê a cutícula, a gente vê um cabelo que é liso, onde você vai distribuir essa oleosidade, que é natural do couro cabeludo, porque a gente tem a glândula sebácea e você vai entregar ao seu cabelo, então ele consegue ficar com esse brilho o tempo todo. É diferente de um cabelo, né, onde você tem o cabelo mais ondulado e que é até mais difícil chegar essa oleosidade da raiz na ponta. Então você tem que ter esse cuidado e tentar associar algumas coisas para te dar, né, um conforto com relação à aparência. Sim. Se você pudesse deixar aqui uma dica para a audiência, para o telespectador, uma única dica para o cabelo, o que você diria? É difícil ter uma só. É difícil ter uma. Então eu vou dizer que a rotina hair care
é como a rotina skincare. Você precisa higienizar o seu couro cabeludo, tal qual a sua pele, sem agredir. Você precisa de um óleo, porque o óleo vai manter essa pele do couro cabeludo íntegra e protegida, tal qual você usa um óleo depois do banho, você também pode usar um óleo no cabelo. É lógico que não é um óleo de lavanda ou de alecrim que vai fazer o seu cabelo nascer ou crescer, mas esse óleo no couro cabeludo, na pele, ele vai manter essa pele hidratada e vai evitar que uma microbiota alterada ali, que esses micro-organismos do mal, cresçam e deixem o seu couro cabeludo mais oleoso e contribua para a queda. E é muito importante que a gente associe também o cuidado da haste com o tratamento que vai acontecer lá dentro. Então, o médico vai orientar o tratamento para estimular o crescimento, com tecnologia, com ativos, e aqui por fora, hoje a gente já entendendo, você vai sempre associar a hidratação e a nutrição da haste e, às vezes, a restauração. Aí você consegue um cabelo bonito. Tá vendo como é importante, bem como no skincare, Sim, para o hair care ter uma profissional especializada. exatamente. Obrigada mais uma vez pela sua participação. E foi de extrema utilidade. Eu acredito que não há mulher nesse mundo que não se interesse por esse assunto. E os homens cada vez mais. Eu acho que tem uma coisa que impacta demais na vaidade masculina, muito mais do que ruga, papada, barriga, cabelo. Fica a dica para os homens também. Mais uma vez, colega, obrigada. Imagina, um prazer estar aqui. Deixe seu like aqui, que com certeza esse vídeo merece um like. Subscreva o nosso canal para acompanhar as próximas edições.